Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Clínica Endovascular, que eu tenho o prazer aqui de ser a intermediadora. Meu nome é Luciana Martins e eu vou bater um papo com duas pessoas que obviamente não poderiam ficar de fora, né? Teriam que ser os primeiros. Doutor Igor, doutor Manuel, sejam bem-vindos Obrigado. ao primeiro episódio. E eu acho que vale muito a pena a gente falar um pouco desses 9 meses da clínica em novo endereço, uma clínica belíssima. Se você ainda não conheceu, venha conhecer, porque ela é um luxo só. É isso, doutor Igor. E o senhor me falou dos macaquinhos e agora eu entendi, porque a gente está bem em frente ao Lago do Ibirapuera, a gente está atrás do Parque Ibirapuera, belíssimo. Parabéns. Obrigado. Como é que vocês chegaram nesse local? Bom, essa nossa história já temos aí mais de 10 anos, né, Manuel? Mais de 10 anos juntos. Bem mais de 10 anos. 10 anos é muito tempo, hein? Nós terminamos a residência na USP no HC em 2009, né, 2008, 2009. E aí chegamos no ponto dessa quinta versão da nossa clínica. Quinta versão. Quinta versão. Aonde foi a primeira? Começou lá na Tabapuã, né? Lá na rua Tabapuã. Pequenininha ou já foi uma clínica Olha, robusta? já era uma clínica robusta, né? Era. Mas foi bem próximo. dobrando, dobrando, toda hora ela dobrava. E hoje a equipe é composta por quantos doutores, quantos médicos e quais as especialidades que o paciente encontra aqui? O grupo todo, né, mais de uma clínica, né, são mais de 40 vasculares. Hoje aqui na clínica nós temos 8 vasculares, né, os mais sêniores, né, estão atendendo aqui. Temos um dermatologista, endocrinologista, medicina do esporte, nutrologia, nutrição, que mais? Ginecologia. Nossa, cuida do paciente do início ao Tratamento fim, do né? pé diabético. Tratamento do pé diabético, ortopedista. Temos a oxigenoterapia hiperbárica, né, uma clínica Nossa, junto a com a câmara Oxyprime. hiperbárica ela é maravilhosa para uma recuperação, né? Muito bom. A paciente se sente 1000 vezes melhor, né? Numa recuperação de uma pós-cirurgia, né? Sim. Até mesmo no vascular. Na parte vascular também, né? Principalmente se o paciente tem uma lesão, né? Tiver uma Feridas. ferida, um pé diabético, alguma coisa assim, aí a gente consegue utilizar. Mas hoje, né, a gente tem todo um serviço de pós-operatório aqui. A gente recebe pacientes com complicações, né? Para fazer um pós-operatório normal, para evitar E complicação são poucas também. clínicas em São Paulo que tem a câmara hiperbárica, né? Hoje, graças a Deus, aqui nós somos a referência na cidade número 1 de pós-operatório, né? A Oxyprime. E na endovascular também, acho que é a clínica mais importante, né, Manuel? Sim, sim. O grupo começou, a gente, desde a residência, saímos e começamos a trabalhar junto, né? Como ele falou, já tem mais de 15 anos, Já teve né? um match desde a faculdade. Já, a gente sempre foi super amigo e com uma mesma frequência de pensamento, né? Uhum. E por volta de 2014 a gente decidiu formar um grupo que era além ali do tratamento assistencial. Então a gente montou um congresso, um simpósio internacional, que é um dos principais do Brasil hoje. Montamos a clínica, criamos um curso de cirurgia endovascular também para cirurgiões formados e criamos um estágio de fellowship e a gente já formou mais de 50 cirurgiões vasculares. São cirurgiões que terminam a vascular e vêm fazer um estágio de 1 ano de aprimoração com o nosso grupo. Nós já temos mais de 50 cirurgiões formados e desses, boa parte faz parte, de certa forma, não aqui da clínica, mas da nossa rede de hospitais em que a gente cobre, né? Agora, doutor Manuel, quando você olha para trás assim e lembra da época da faculdade, vocês imaginavam que vocês iam chegar até agora, né? Porque ainda tem muita coisa para acontecer, mas no dia de hoje, essa dimensão de formar médicos de uma clínica com tanta especialidade. Sim, eu não sei, o Igor, ele é um cara muito visionário, né? Ele acredita que é possível, em coisas às vezes são impossíveis, e ele vai e faz. Eu vou te falar que assim, as expectativas que eu tinha eram muito diferentes, né? Às vezes você tem uma mentalidade de aluno, você vê importâncias em coisas que não são tão importantes e você acha que você vai chegar num determinado lugar
e hoje eu vejo que a gente foi muito além do que a gente Você poderia sabe imaginar. que eu lembro quando eu comecei a morar aqui em São Paulo e eu pegava o voo em Congonhas e passava na República do Líbano e olhava as casas das clínicas e falava assim, como é que um médico consegue ter uma clínica aqui nessa Nossa, sabe rua, que eu né? também passo, Que sempre quando eu coisa mais passo na, linda, você a vê, né? República do De Líbano, fato. eu falo, nossa, quanto será que custa o aluguel dessa Exato. casa, gente? Né? Eu sempre pensei isso também, e olha onde você está. Pois é, e hoje, graças a Deus, né, a pandemia, apesar de ter sido um problema gigantesco, foi um fator motivador para nós darmos um passo a mais aí, né, que foi a primeira unidade aqui da República do Líbano na 314 e agora no 577, né, e aí a gente triplicou de tamanho, né, saímos lá de 300 metros quadrados para mais de 1.400 metros aqui. Não, vocês chegaram no nível de ter CEO já, né? Sim. Para que ele tome a decisão enquanto vocês, de fato, trabalham pela medicina, né? Porque administrar uma clínica desse porte e ainda ter que cuidar dos pacientes com aquele primor que eu tenho certeza que isso acontece demais, é complicado, né? Chega um nível que é necessário ter um gestor, né? Essa é a grande dificuldade, né, porque a gente gosta de operar, gosta de atender. A gente Você vê esse gosta evento da igual medicina. hoje. O Manuel acabou de ter uma cirurgia ali em cima agora há pouco, E eu também, hoje eu operei Faltando já 20 3 minutos. casos, né, e aqui viemos até. Porque a gente é apaixonado mesmo pelo que a gente faz. O que a gente quer é foco no resultado. E nós temos um viés declarado no grupo que é de inovação e tecnologia, né? Sim. É isso que eu ia Desde que a gente perguntar agora. começou, a gente pensa assim, O como que tem de mais entregar, novo? O que tem de melhor? entregar o melhor resultado, sendo menos invasivo, né, com mais novidade, com mais inovação, com mais tecnologia. Isso a gente sempre declara, né? Os pacientes que nos procuram, os alunos que vêm estudar com a gente. A primeira fase que a gente fala no congresso, né, Manuel? Sim. Começa o congresso falando, olha, se você quer saber de inovação e tecnologia, é aqui, que esse é o Que assunto que a gente massa. quer. Falando em tecnologia, eu sei que vocês usam uma tecnologia que eu particularmente adoro, porque a empresa Fotona, né, ela de fato ela está cuidando hoje do paciente do cabelo aos pés, né? E ela também está presente no vascular. E eu quero entender como é que vocês chegaram nessa tecnologia que eu sei que tem surtido muitos efeitos bons para os pacientes, né? Então, é uma tecnologia muito completa, né? Então, na cirurgia vascular, nós temos o tratamento de veias profundas, por exemplo, a veia safena, veias perfurantes, que é realizado com laser através do endolaser, e essa tecnologia dispõe do endolaser. Nós temos o laser transdérmico para tratar veias menores, veias reticulares, os vasinhos, né? E essa tecnologia, além disso, melhora a textura da pele, ajuda a tratar o lipedema, que é uma coisa que hoje Que tá é em uma alta, febre, né? todo mundo só fala disso, e está muito associado a varizes, tanto é que a especialidade que mais centraliza o tratamento do lipedema, muitas vezes é o vascular, e essa tecnologia cobre o tratamento de lipedema. Além disso, trata manchas de pele, melhora a textura da pele, então é um tratamento completo. Né? Para o paciente que está nos assistindo, que tipo de indicação que ele pode encontrar com essa tecnologia? Qual é o nível, né? Há um ano atrás, quando o Fotona nos convidou, né, e mostrou o protocolo para a gente, mostrou a tecnologia, nenhuma equipe de vascular conseguiu abraçar isso daí de uma forma ampla. E aí, o que nós fizemos? Fizemos um trabalho de casa, nós trouxemos o laser aqui, fomos estudar, fomos aprender, identificamos qual é o fluxo que esse paciente precisa de tratamento. Por quê? Porque as tecnologias são muito boas, mas a base precisa ser bem feita. Então, com o aprendizado que a gente teve nos últimos anos, né, com endocrinologia, modulação hormonal, atividade física, a gente consegue montar uma base para esse paciente ser submetido a esse tratamento. E qual foi o grande diferencial? A cirurgia vascular teve 2 saltos de tecnologia, como o Manuel falou, né? Há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, o laser endovenoso, e há uns 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, o laser transdérmico. Só que a gente ficou míope. O cirurgião vascular, ele só estava olhando para os vasos e para os vasinhos. Sim. A gente esqueceu da perna da paciente, da mulher como um todo. E esse foi o grande insight que a gente teve
ano passado, Uhum. né, quando nós sentamos com o Fotona e desenvolvemos esse processo de tratamento, nós demos esse nome de BioRelax, Uhum. porque não é apenas sobre vasos, né, é sobre a perna como um todo, o tratamento completo da mulher. Uhum. E aí, a quantidade de ponteiras que a gente tem para cada nível de tratamento, seja na pele, seja no subcutâneo, na termolipólise, na compactação da pele, na estimulação de colágeno, por isso que a gente teve esses resultados tão grandes, né? Não, e o Fotona, muito incrível abraçar essa ideia, né? E vocês levarem a dor do paciente, a dor do dia a dia da clínica, para uma empresa que está aberta a isso, né? E vocês desenvolverem um protocolo e assinar esse protocolo. E agora outros cirurgiões vasculares podem aderir a essa tecnologia e também o protocolo de vocês, É né? verdade. Hoje é o lançamento, né? Então, oficialmente aqui está lançado o BioRelax, então temos uma página na internet, no Instagram. O laser, o Fotona, ele é considerado a Ferrari dos lasers, ele é muito potente, Uhum. então tem que ter habilidade e tem que seguir o protocolo nas indicações e no passo a passo para a pessoa conseguir aplicar de forma adequada. Porque o que aconteceu com o Fotona na vascular? Quando o Fotona chegou, ele foi tentado utilizar muitas vezes por não vasculares, sem treinamento. O que aconteceu? Machucou muito a perna de muitas mulheres. Ai, meu Deus. Porque ele é muito potente. É. Você não pode dar uma Ferrari para um menino de 18 anos Exato. que acabou de tirar uma Ele vai carta. derrapar e bater. É verdade. Ele vai derrapar. Então o que a gente fez? Com muita ciência, com muito cuidado, né, com muita responsabilidade, nós montamos um processo de certificação. Que máximo. Então, os vasculares, os médicos que quiserem utilizar o protocolo BioRelax, eles vão precisar fazer esse processo de certificação, eles vão ter esse treinamento aqui na clínica, nesse centro de Teórico, treinamento. prático. Prático, vão sair habilitados Dados. para poder utilizar, inclusive a marca, né, BioRelax, para poder utilizar na sua prática diária e entregar para os pacientes. Então, a nossa ideia, né, a próxima etapa é fazer um evento de treinamento e iniciar esse processo de certificação. Não, o mais bacana é que vocês também ensinam a não só a parte prática e teórica, mas também a precificação, né? Como aplicar esse protocolo, como lidar com o paciente também, que é muito bacana, né? Porque às vezes o médico ele tem muita dúvida sobre isso, né? Como que eu precifico tudo isso? Como que eu lido com o paciente? Como eu mostro para ele que ele de fato vai ter resultados, né? A gente não aprende isso na faculdade, né? Exatamente. Nem E marketing, nem gestão nada. de clínica, nada, né? E assim, a gente aprende a gostar da assistência, de cuidar de paciente, a gente gosta muito do que a gente faz. Mas você precisa ir além, não tem jeito. Você Com precisa certeza. ter essa mudança de mentalidade. E às vezes só se aproximando com quem tem essa mentalidade, conseguiu desenvolver, que você vai ajustar a frequência dos seus pensamentos para pensar dessa Como forma. é que foram os primeiros resultados com esse protocolo com as pacientes? Poucas fotos que elas olham, elas já ficam encantadas. Né? E o nome Fotona nos ajudou demais também, né? Porque é uma marca muito bem co-brand, conceituada, né? A gente juntou a clínica endovascular, que tem um nome. Você quer fazer um teste, escreve no chat GPT, pergunta da clínica endovascular, que você já vai entender como esse trabalho nosso aí de 15 anos deu resultado. Então, juntando a autoridade das duas marcas, né? Isso daí a gente conseguiu mostrar para os pacientes. Então, foi um trabalho de 1 ano, né? Para fazer esse lançamento oficial. E os resultados, assim, são incríveis, porque é aquilo que eu falei, a gente tinha uma dificuldade muito grande, que a gente tratava muito variz, né, mané? Fazia os vasos, fazia as varizes, batia as fotos e a perna não tava boa. Porque a gente não olhava o resto da perna. É o que é mais que a paciente quer, né? Porque Sim. autoestima, Cadê né? a beleza? Muitas deixam Cadê de a usar coragem, a liberdade, saias, de pôr a shorts roupa. por causa dessa perna, né? Que tá marcada, dá pra ver, né? Sim. E hoje, né, elas vêm aqui e falam, olha, eu tô livre, eu me sinto bem, me sinto Mas feliz. não é um caso só feminino, né? As varizes, essa parte os homens também. Eu acabei de fazer uma cirurgia aqui num homem. Porque muitos homens acham que isso é só tratamento para mulher, e não é, né? O homem acaba chegando com dor, ou com uma variz diferente enorme. do lipedema, né? Exato, O lipedema, ele acomete mais as mulheres, principalmente né? as mulheres. Mas a parte vascular, Com certeza. qualquer pessoa, Sim, né? Com certeza, então você consegue fazer. É que a parte de pele, o homem, pela questão hormonal, muscular, ele não tem aquela flacidez que a mulher ali, principalmente a mulher do climatério, ou adolescente que menopausa. teve aquele ganho de peso e tá emagrecendo, né, também tem.
Então, as ponteiras robóticas acabam sendo mais utilizadas pelas mulheres. As Mas ponteiras os homens, robóticas são incríveis, né? elas são muito boas, né? E a combinação que a gente conseguiu desenhar com elas, com a biestimulação, com o vácuo, isso daí tá mudando o jogo. O que é interessante? Que a parte facial também é muito boa. Também. E a gente tá aprendendo muito com isso Eu daí. imagino. Né? De Exato. como os Eu vou resultados falar são para muito vocês bons. que eu fiz o Faltando Uma Vez intraoral, Sim, que é pra melhorar. para flacidez aqui. Eu falei, não, mas você vai colocar essa ponteira dentro da minha boca? É, Sim, mas se você não vai anestesiar, não é precisa. bem confortável. Esse é o famoso porque 4D, né? Nossa, eu fiquei Protocolo facial chocada. 4D. Eu fiquei chocada no nível que o Fotona está chegando, né? A Exato. parte de. Vocês têm a parte de ginecologia aqui também, tem a parte de rejuvenescimento íntimo. É muito amplo, né? O dermatologia. tratamento é muito amplo, né? Estamos muito felizes, então, uma nova etapa. E aí, eu tô sentindo, gente, que vão vir muitos protocolos assinados aqui pela clínica, né? Sim. Agora eu quero que vocês façam um convite, olhando para a câmera de vocês aqui, essa câmera, convidando os pacientes a virem conhecer o Novo Espaço e também essa tecnologia e os outros protocolos que a clínica também tem assinado, né? Vamos falar primeiro com os pacientes. Pode falar. Eu começo? Então tá bom. Bom, gostaria de fazer um convite para vocês, né? A gente está batendo nessa tecla nas redes sociais nos últimos meses, falando desse protocolo, né? Se você ainda não teve contato recentemente com a clínica, não nos conhece, né, e pretende aqui vir, é algo incrível, né? Que está mudando a história da cirurgia vascular, porque nós estamos conseguindo entregar resultados além dos vasos dos vasinhos, né? A partir das pernas, é um tratamento que quando a gente fez a nossa residência na USP, eu lembro dos cirurgiões plásticos reclamando que eles tinham um resultado incrível de lipo para barriga, para abdômen, para tudo que é lugar. As pernas sempre foi uma dificuldade. Essa parte de entendimento da doença, do lipedema, muitas vezes a mulher tem dúvida, eu tenho ou não tenho lipedema? Aqui você tem um centro especializado, com médicos especialistas que vão conseguir tratar, diferenciar, né, o que é só uma celulite, o que é só uma gordura localizada, o que é um lipedema, e com isso a gente vai conseguir entregar um resultado real, porque o grande segredo nosso aqui é aliar tecnologia com resultado na ponta no paciente. Isso que a gente busca. O foco, o centro da nossa clínica, né, o centro de tudo que a gente roda é no resultado do paciente. Exato. Tanto para os alunos, quanto para o congresso, quanto para as tecnologias, para os médicos. Por isso que a gente, né, busca isso daí com tanta vontade, com tanta tranquilidade. Maravilhoso, doutor. Agora eu quero que você convide os médicos, né? A virem à clínica, a virem conhecer o protocolo, que é muito bacana, a entenderem um pouco mais sobre a tecnologia e outros certificados que eu tenho certeza que vocês oferecem aqui. Bom, as nossas portas estão abertas para os colegas, né? A gente, inclusive, já tem a experiência em cursos, em ensinar, em mentoria na área de cirurgia vascular, e agora, com essa nova tecnologia, nós estamos realmente de porta aberta e convidamos vocês para vir aqui, trocar experiência com a gente, alinhar pensamento, alinhar frequência de pensamento, para mudar, né, para melhor a forma como você exerce sua profissão, o cuidado com os pacientes, e possa atingir um resultado, que seus pacientes possam ter um resultado ainda superior ao que tem agora. Maravilhoso. No momento, os médicos têm acesso a gente pelo Fellow oficial, que é o Fellow da Sociedade Endovascular, que é um estágio de 1 ano, então eles têm que prestar um concurso, começa dia 1º de março, então a prova geralmente é em janeiro, fevereiro. Aí você consegue ficar aqui durante 1 ano com a equipe toda. Sim. Mas também vão ter agora o curso de certificação, né, aqui na clínica. Esse curso ele vai contar com treinamento de bioestimulador de colágeno com a dermatologia, a parte clínica com a endocrinologia, a parte de gestão com a gente, né, aprender a mexer com fotona e outras tecnologias, né. Então, tudo isso vai estar incluso nesse processo de certificação, que nós vamos fazer o lançamento em breve. Eu vou dar um spoiler aqui, prorovamente a primeira turma vai ser em dezembro. Eita, então, se alguém tiver interesse... Já termina o ano aí de uma maneira com chave de ouro, né? Essa é a ideia. Parabéns, Obrigado, gente. Muito obrigada Obrigado. por terem concedido essa entrevista. Acho que muita gente vai vir e vai perguntar mais sobre as certificações, sobre os procedimentos. Eu acho que isso aqui é só um pontapé inicial de muitos projetos que virão. Parabéns. Obrigado. É isso aí. A Obrigado. gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.